Hoje vamos fazer um resumão desse cara que adora aparecer nas provas do Enem. Vamos falar sobre Platão. Antes de qualquer coisa, você precisa entender quem era Platão. Platão era um cidadão grego rico, o que já fala muito sobre ele. Assim, ele tinha tempo livre de sobra para pensar em coisas como o mundo, a política, a sociedade. Ele deixou tudo isso registrado nos seus chamados diálogos. E, basicamente, tudo que sabemos sobre Sócrates vem dos seus escritos. Ele também fundou a chamada Academia, que era uma escola para filósofos, de onde mais tarde sairia Aristóteles, mas ele vai ser assunto de outro vídeo. Aqui tem algumas curiosidades sobre Platão. Ele viveu numa época em que era comum se ter escravos, aqui por dívida ou por guerra. E nesse sentido, ele justificava que a escravidão servia como que para promover a evolução das almas ditas preguiçosas, que seriam as almas dos escravos. Além disso, por causa da teoria das ideias que eu vou falar daqui a pouco, seu trabalho acabou sobrevivendo à queima da Igreja Católica, principalmente pelo fato do mundo das ideias ter um paralelo muito grande com o paraíso, bem como pela ideia da imortalidade da alma. Antes de falar da teoria das ideias em si, é importante entender quem foram os influencers de Platão. Aqui temos Heráclito, que com o conceito de que tudo muda, ajudou a construir a ideia de mundo sensível. Eleatas, que com o conceito de que tudo é um e nada muda, ajudou a construir a ideia de mundo das ideias. Pitágoras deu ali para ele as bases do conceito de alma, que estariam presas em seus respectivos corpos. E por último, temos Sócrates, seu grande professor, que lhe ajudou e lhe ensinou sobre tantas coisas. Quando a gente fala da teoria das ideias propriamente dita, temos que essa teoria é uma teoria que discute questões metafísicas, ou seja, que vão além da física, na chamada segunda navegação. Ora, se essa é a segunda navegação, qual que seria a primeira? Seria justamente daqueles pensadores que vimos antes, os socráticos. Eles estavam no estudo da física, no estudo da natureza, que seria justamente a primeira navegação. Nessa teoria, temos dois mundos. O mundo inteligível das ideias, que ele é imaterial, perfeito e imutável, onde se encontram as ideias de tudo que existe, e também as almas. E temos o mundo sensível, que é o nosso mundo, real, transformável. No mundo das ideias, temos o responsável pela criação de tudo, o demiurgo, que em muito se assemelha ao Deus cristão. E aí você pode se perguntar como chegamos no mundo das ideias para Platão. Para Platão, chegamos no mundo da ideia por meio do intelecto, no qual conseguimos obter vislumbres desse mundo. Outra coisa importante que temos de saber do mundo das ideias é o conceito de diferentes tipos de almas. A gente tem basicamente três tipos. As almas apetitivas, aquelas movidas pelos desejos, pelas vontades, pelo prazer. As almas irascíveis, que são movidas pela raiva, pelo ódio. São, por exemplo, bons guerreiros, bons soldados. As almas racionais, que seriam, por sua vez, bons pensadores, bons governantes. Independente do tipo de alma, todas elas vão passar pelo mesmo processo ao vir para o mundo sensível, o processo de amnésia, que vai fazer com que elas esqueçam tudo o que elas viveram no mundo inteligível, no mundo das ideias. E a gente pode recordar alguma coisa, resgatar alguma coisa desse mundo, como eu já falei, por meio do intelecto e por meio de um processo chamado de anamnese. Curiosamente, o nome que se dá ao processo de entrevista do médico com o paciente.
tentando ali resgatar as ideias, os fatos ocorridos antes com aquele paciente. No mundo sensível, dependemos aqui estritamente dos nossos sentidos para interagir com o mundo. Alguns são dotados de grande imaginação, como, por exemplo, poetas e artistas. Mas, independente de quem somos, todos somos dotados da mesma crença. A crença de ver as coisas. E aí você pode dizer, como assim ver as coisas? É que, na verdade, as coisas são apenas sombras do que elas são de verdade. Sombras do que está, na verdade, no mundo das ideias. Tudo que existe aqui antes foi, na verdade, uma ideia retirada do mundo das ideias. E aqui temos também alguns pontos a destacar, como a questão da dualidade do homem que se forma entre o corpo e a alma. Corpo este que, novamente, aprisiona essa alma. Uma busca pelo amor como uma razão a ser obtida, mas não é um amor qualquer, é um amor de completude de si mesmo, uma busca por algo que lhe falta, por algo que você necessita para ser completo. Esse conceito de amor também acaba sendo chamado como amor platônico, algo quase inatingível, mas ao qual nós buscamos. E veja que nesse mundo sensível para Platão, há um referido estado ideal, um estado que seria gerido, controlado, não por qualquer um, mas por um rei filósofo. E é sobre isso que vamos falar. O rei filósofo, para Platão, seria aquele capaz de equilibrar os desejos e a razão, de forma que a razão sempre viesse a prevalecer. Assim, a gente teria um verdadeiro equilíbrio e, portanto, uma verdadeira justiça. Esse seria o governo do sábio, o governo do filósofo, uma sofocracia. Só que tem um pequeno porém. A sociedade ela é constituída por diferentes grupos sociais. Nós temos produtores, guardiões, governantes. E, nesse sentido, a grande massa acabaria sendo incapaz de governar. E, com isso, na verdade, nós teríamos apenas um outro sistema de aristocracia. Bom, pessoal, depois que a gente falou um pouquinho aqui sobre Platão, vamos resolver uma questão aqui que foi do Enem 2016, certo? Da segunda aplicação. Então, a gente tem aqui texto, comando e itens. A gente sempre faz do mesmo jeito. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ler o comando. Então, no trecho da obra O Banquete, Platão explicita por meio de uma alegoria. O que mais chama atenção para a gente aqui é essa parte do Platão explicita, tá certo? Isso aqui que vai guiar a nossa busca no texto. Então vamos lá ler o texto. Os andrógenos tentaram escalar o céu para combater os deuses. No entanto, os deuses, em um primeiro momento, pensam em matá-los de forma sumária. Depois, decidem puni-los da forma mais cruel. Decidem dividi-los em dois. Por exemplo, é como se pegássemos um ovo cozido e com uma linha dividíssemos ao meio. Dessa forma, até hoje as metades separadas buscam reunir-se, cada uma com saudade de sua metade. Tentam-se juntar novamente a ela, abraçando-se, entrelaçando um ao outro, desejando formar um único ser. O que a gente marca aqui nesse texto como mais importante para o comando? Esse trecho aqui, que vai falar justamente dessa reunião de metades, dessa saudade. O que está falando isso aqui, pessoal? Está falando sobre amor, está falando sobre a busca do amor platônico. Então, a gente vai agora nos itens buscar algo que fale sobre isso. Então, item A, bem supremo como o fim do homem. Não. Isso aqui, pessoal, é falso. O bem supremo é o demiurgo e não o fim do homem, ok? Vamos agora ver o item B. Prazer perene como fundamento da felicidade. Não. Isso aqui é falso, certo? Aqui a gente está falando de almas apetitivas, as almas que buscam o prazer, buscam a realização dos seus desejos. Item C de casa. O ideal inteligível como transcendência desejada. Não. Aqui, pessoal, é o item verdadeiro, mas ele não se aplica ao comando e não se aplica ao texto, ok? Item D de dado. Amor como falta constituinte do ser humano?
Esse item é verdadeiro. É justamente isso que o texto está falando para a gente, tá ok? E aí vamos agora ao item E, só para finalizar. Autoconhecimento como caminho da verdade. Esse item é verdadeiro também, mas veja que ele não se aplica ao texto. Então, a gente não pode marcar ele. Então, a gente fica aqui nessa questão com o item D de dado, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos!